Voltamos e agora a parte 3 sobre o resumão JavaScript. Essa parte 3 eu vou mostrar como se usa as funções no JavaScript e depois vai ter uma outra parte falando dos vetores. No vídeo anterior eu disse que depois viria funções e vetores, pode até passar a ideia que ia ser os dois no vídeo só, mas eu fiz um vídeo só para funções e depois um outro só para a parte de vetores. A sintaxe do JavaScript para funções, ela difere talvez de alguma outra linguagem que você tenha visto, porque estruturas como if e as estruturas de repetição, elas têm uma nomenclatura, uma sintaxe que é comum a qualquer linguagem de repetição. Desculpa, linguagem de repetição, linguagem de programação. É comum mesmo, você não vai encontrar uma forma tão diferente de representar o if, o while ou o for em uma linguagem, ou seja, uma linguagem muito esotérica, pouco conhecida, mas eu acho que ele percebeu que tem muita luz e apagou. Ah, não, porque eu marquei para aleatório. Foi isso. Então, se você não sabe o que é aquilo, você está vendo esse vídeo, mas não está vendo a disciplina na internet das coisas. Chegou nesse vídeo através de alguma pesquisa sobre JavaScript. Tudo bem, peço perdão. Mas se você olhar os outros vídeos do canal, você vai ver que eu já tinha feito algum outro vídeo mostrando como é que programa um sensor de iluminação. Não como programa, como é que usa um sensor de luminosidade, né? Um LDR, um sensor que capta luminosidade, um sensor fotossensível, e como a gente pode tentar juntar ele com um programa em JavaScript. Talvez a gente não consiga, né? Mas eu mostrei como é que ele funciona. E agora vamos falar um pouco sobre funções, né? Como é que eu crio uma função no JavaScript. Voltando onde eu tinha parado, né? No raciocínio, desviei para outra coisa, mas vamos voltar. A forma como as decisões e as repetições funcionam nas linguagens não difere tanto. Agora, no quesito criação de função, você vai normalmente quando aprende a linguagem nova, você vai ver que sempre tem um nuance, uma pequena diferença. Na linguagem tal, a criação de função é assim. E você com o tempo vai notar que a forma como a declaração das variáveis, a leitura e a escrita e a criação de funções, ela acaba sendo os pontos que mais diferem, mas estruturas de decisão e de repetição, elas permanecem do mesmo jeito. O que você pode ver um pouco diferente também é a forma como se cria o escopo, que o escopo, no caso, as estruturas possuem escopo, que é essa região aqui, no caso do JavaScript, delimitada pelo abre e o fecha-chave. Muitas linguagens usam o abre e o fecha-chave para delimitar escopos ou regiões onde existem, onde as estruturas têm vida, onde elas funcionam. Tem outras linguagens por aí que nem usam as chaves como escopo, usam um espaçamento ou uma indentação, que é você usar o tab para a tecla tab para gerar espaçamento. Então, se talvez conhecer uma linguagem P ali, talvez você lembre ou saiba o que eu estou falando sobre criar o escopo não com chaves. Mas enfim, muitas linguagens usam chave, o JavaScript também usa chaves para criar escopo. E no caso da função, assim como as estruturas de decisão e repetição, elas possuem um escopo. E então elas possuem um par de chaves, onde você diz ali dentro das chaves o que, que vai acontecer quando aquela função é executada. E para a função em si, você tem que dizer qual é o nome da função e tem que dizer que ela é uma função. Se você viu anteriormente uma linguagem que é fortemente tipada, ou seja, que ela tem tipos definidos e claramente representados, ou seja, quando você cria uma variável, você diz se ela é um inteiro, ou se ela é um real, ou se ela é uma cadeia de caracteres, você deve ter visto nessa linguagem que ao criar uma função, você diz exatamente qual é o tipo, ou seja, é uma função que serve para gerar inteiros como resultado, ou reais, ou strings, ou então ela é vazia, ela não tem um tipo, ela não vai exatamente retornar nada, ela não vai gerar nada aquela função, porque uma função pode gerar coisas. A ideia é que ela gere coisas, ela tem uma entrada e ela gere uma saída. Mas no JavaScript, como não existem tipos, você ao criar uma função, você não vai definir ela como tendo um tipo. Assim como ao criar as variáveis, você diz apenas que elas são var, ao criar uma função, você diz apenas que ela é uma função e usa, no caso, essa palavra aqui
que no inglês pronunciando deveria ser algo como function. Então você apenas diz que ela é uma coisa do tipo function. Você não vai dizer que ela é inteira, que ela é real, ou que ela é vazia, ou void, digamos assim. Se você usar os termos que as linguagens usam para representar funções que não geram saídas. No caso do JavaScript, ela sempre vai ser isso, mesmo que ela não exatamente vá gerar uma saída, ela vai ter esse function aqui de algum jeito. Bom, se ela não vai ter saída, aí é outra história, vai depender de algo que você pode colocar depois na função. A gente vai chegar nisso. E além de dizer que ela é uma function, né, que você vai colocar essa palavra reservada, você tem que dizer qual é o nome da função e você pode usar a mesma forma, as mesmas regras para criar nomes de variáveis, para também criar nomes de função. Se no vídeo sobre variáveis eu não deixei claro essas regras, vou aproveitar agora. Quando você cria uma variável, uma função, o nome dela tem que começar com uma letra, sempre. Depois, no resto do nome, seja da variável ou da função, você pode colocar números, letras, qualquer combinação de número e letra. Mas o único caractere especial permitido é esse aqui, que é o caractere normalmente chamado de underline, que é o nome oficial dele em inglês, que é essa linha, né, essas sobrelinha, digamos assim, né, já que é underline, né, a linha sobreposta ali no espaço under, o espaço de baixo. Enquanto se estivesse em cima, se fosse lá em cima, né, das letras, ela teria um outro nome. Mas enfim, isso é divagação. E como função, você, assim como no conceito matemático de função, você tem que ter esses dois parênteses aqui para dizer o que a função recebe, qual é a entrada de uma função. Você pode, inclusive, dizer que a função não tem entrada nenhuma, apenas você não vai colocar nada dentro do parênteses, a função não recebe nada. Ela não vai ter coisa nenhuma para receber de entrada. Mas os dois parênteses tem que ter, porque quando você chamar a função, você chama ela junto com o nome e o parênteses. Por quê? Porque quando você cita um nome qualquer num programa JavaScript, aquele nome qualquer, ele entende como uma variável. Se tiver só aquele nome lá. Ou uma constante também, né? Enfim. Mas, quando você coloca nome junto com parênteses, ele sabe que aquilo não é uma variável, mas sim uma função. Então, sempre que você usa função, é nome junto com parênteses. Mesmo que a função não receba nada, ela ainda vai ter que ter o parênteses para diferenciar que ela é uma função e não uma variável. Aqui tem um exemplo simples. Eu criei uma função aqui chamada main, e ela tem aqui o nome dela, tem o parênteses, o abre e fecha a chave, e dentro das chaves existe o escopo da função e você vai dizer o que é que acontece nessa função quando ela é executada. Bom, aqui agora a gente vai precisar de mexer um pouco no HTML para esse exemplo funcionar. Aqui tem um exemplo de como você usar uma função para, ser chamada quando você apertar um botão. Vamos agora fazer isso lá no código. Eu vou mexer aqui no HTML e vou colocar aqui um botão. E o botão, eu vou colocar ele aqui, escrever só uma frase aqui, aperte, no imperativo, e colocar um maiúsculo, e ele já na execução ele vai aparecer aqui, ó, aperte, só tem esse botão aqui. Para que aconteça alguma coisa quando esse botão for apertado, você tem que mexer num dos atributos do botão, que é o atributo onClick. Então, o botão, para ele funcionar efetivamente, você tem que ativar, você tem que escrever alguma coisa nesse atributo onClick. No onClick, você vai dizer o nome de alguma função que exista naturalmente no JavaScript, ou uma função que você tenha criado no seu código, no seu arquivo JavaScript. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar com aquele mesmo nome que estava lá, function main. Se vocês antes de verem JavaScript estudaram C ou C++, aí vocês vão entender porque que eu estou chamando essa função aqui com esse nome main. Estou
usando aí uma terminologia que eu adquiri programando coisas em C, C, ou mesmo Java, né? Se você já viu anteriormente Java, C++ ou C, você sabe por que eu estou chamando essa função aí de main. Então, para facilitar, né? Se você já tem familiaridade, vai ficar mais compreensível para você que eu chame essa função aí de main. Pronto. Batizei com esse nome aí. Se você não sabe do que eu estou falando, está vendo JavaScript como a primeira linguagem, então não sabe nem por que estou usando esse nome main, é só um nome. O nome que eu quis dar é a palavra, é uma palavra em inglês, né, quer dizer principal, e nessas linguagens que eu citei, você tem que criar, existe quase que uma obrigatoriedade que exista uma função chamada main. A própria descrição da linguagem tem, né, ele funciona se você descrever e ter um código, no seu código, uma função que seja main. Você acha que faz parte da nomenclatura? Não, tem que ser main. Na verdade, aquilo é uma função, certo? Né? Aquelas linguagens que eu citei. Mas enfim, não vamos fugir muito do assunto não para o vídeo não ficar longo. Estamos aí com o main. Como é que eu chamo ele? Eu vou vir aqui. E agora ela está ali no onClick. O que que isso faz? Tem o meu botão aqui com o texto aperte. Agora, vou até dar um run aqui. Agora, se eu apertar o botão aqui, aperte, ele vai chamar essa função. Se eu não apertar, ele não chama. E o que é que tem nessa função? Eu peguei todo aquele código que tinha antes, ó, e disse que agora todo o código, ó, veja que aqui ele é a abertura da chave, e eu vou procurar, ó, o fechamento só está aqui. Ele só fechou aqui na linha 13, ou seja, todo o código que tinha antes foi englobado nessa função. Então, essa função é tudo aquilo que eu tinha escrito antes. De modo que toda aquela coisa que tinha aquele if, aquele for, aquelas variáveis, elas só vão executar se eu apertar esse botão. Bem melhor do jeito que estava antes, né? No auto run, que ele fica aqui executando o tempo inteiro. Eu começo a escrever o for, deixa pela metade e o bicho entra num laço infinito. Então, desse jeito não vai mais acontecer, porque aquela função só executa se eu apertar aqui esse botão. Então, toda vez que eu aperto, ele vai esperar aqui que eu digite uma nota. Se eu digitar 7, ele imprime essa frase 3 vezes. E se eu não quisesse que ele imprimisse 3 vezes, eu quisesse deixar que ele digitasse 3 vezes, 3 valores que podiam ser inclusive diferentes, você tem que colocar o prompt aqui dentro do for, para que ele repetisse também 3 vezes. Enfim, estou aqui e agora mostrei a vocês como é que funcionam as funções no JavaScript e é quase isso, é só isso de mim. Tem mais muita coisa, mas tem algo imprescindível. Para que no final o resultado, se você calculou alguma coisa, se estivesse calculando algo aqui, essa função não está calculando nada. Mas se você estivesse calculando alguma coisa, você poderia usar a palavra-chave, né, a palavra reservada return, para dar um retorno no resultado que tem aí numa variável. Como nesse código eu só usei o x, eu poderia no final dar um return x para fora do código. O que é que serve o return em si? O return é o que permite, por exemplo, que uma outra função seja chamada, ou uma variável qualquer aqui, possa depois usar a sua função. Você poderia ter uma linha aqui, onde você diz que tem uma variável z, que é uma outra parte do seu código, onde z, por exemplo, recebe o resultado de main. Assim como o prompt, você guardou o resultado em x, você poderia guardar o resultado de main numa outra variável aqui. Então, quando você usa return, você permite que o que foi calculado na função saia dela. Então, é assim que você faz com que uma função no JavaScript tenha algum resultado, possa gerar algum resultado para sair da função, que essa função ela consiga ter algum retorno, né? Consiga ter um tipo, digamos assim, de retorno. Então é assim que você consegue fazer essa função ter uma saída. E ela também pode ter entradas, né? Você poderia receber valores aqui, chamar de A e B, que podem ser recebidos aqui, A e D.
Eu nem apertei, ele já saiu executando coisas estranhas. Não deveria. Deixa eu tirar essa parte aqui, porque aquele main está ali fora. Por isso que ele executou sem mais nem menos. Vou tirar dali. Só vai executar, só vai ser chamada aqui quando eu clicar no botão. Eu podia ter essas duas coisas aqui e se eu quisesse receber coisas na minha função, eu posso passá-las aqui, ó. Podia passar x, por exemplo. E passar um 7, ó. E passar um 7 aqui e dizer que ela só recebe uma coisa, ó. Tem só uma entrada, passei ali um 7. Veja que quando eu passei aqui, quando eu passar pelo HTML, eu tenho que passá-la com aspas simples. Então, o que a função recebe, ela tem que ficar com aspas simples, porque você já usou aspas duplas ali, ó, para declarar que função vai ser chamada. Isso me permite, por exemplo, ó, tirar o prompt da jogada e dizer que esse x que tem aqui no meu código, ele vai receber A. Ele vai receber essa coisa aqui, foi o parâmetro de entrada, que veio lá de fora, veio daqui, ó, do HTML. Ele já recebeu esse 7, veio para aqui esse 7, no A, ele está aqui nesse ponto aqui do código, quando ele for chamado. Esse A eu passei para dentro dessa variável x que existe aqui, e aqui eu consigo, por exemplo, não precisar mais do prompt, e ele vai executar daquele mesmo jeito de antes, ó. Pior que ele está executando uma versão antiga ainda. Por quê? Porque eu não apertei o botão Run para ele executar a versão nova, onde não tem prompt. Ó, tirei o prompt agora. Apertar o botão. Não tem mais prompt. Ele mostrou ali acima da média, acima da média, acima da média. Vou mudar para um 3 agora aqui e executar novamente. Aperto novamente e agora é abaixo da média e abaixo da média. Tá querendo que eu dê um upgrade? Não, agora não. Deixa aí por enquanto. Deixa eu aumentar aqui o meu JavaScript, aparecer todo o código e aqui é todo o código funcionando com funções. O vídeo já vai ali em 17 minutos, acho que já é o momento de parar, conseguir explicar como é que funciona uma função no JavaScript. Falta só agora a parte de vetores, vai ficar para o próximo vídeo.